Bom, sejam muito bem-vindos, pessoal. Essa é uma aula de dúvidas. Vou tirar algumas dúvidas aí nos comentários dos nossos seguidores aí do YouTube. As dúvidas mais comuns e as mais importantes que eu vou estar falando aqui, certo? Então, a primeira, falando do quantitativo da fiação, acho que essa é a mais citada de todas. Quando a gente vai inserir, né, o quantitativo, eu já expliquei isso naquelas aulas, que a gente clica no eletroduto, né, coloca aqui a quantidade, que eu tenho uma fase A, uma fase B, eu tenho um terra, né, que nesse caso aqui. Lá no quantitativo, teve muitos aqui que não apareceu essa quantidade, né? Então, por que não apareceu isso? É por causa do seguinte, aqui na aba filtro, ó, aqui estava filtrar, se eu não me engano, acho que é o comprimento calculado, se eu não me engano, alguma coisa assim. E você precisa filtrar por nenhum, né? Porque se você coloca um filtro, ele vai mostrar na tabela só os valores do filtro que está selecionado. Então, quando você coloca filtrar por nenhum, né, ele já vai aparecer todo a quantidade que você inseriu lá. E aqui no campus, ó, você também pode estar excluindo, né, por exemplo, eu não tenho fios de 10 milímetros, por exemplo, você pode estar retirando aqui, ó, esse parâmetro. Ou também está adicionando, sem problema algum. Outra coisa que teve muita dúvida, né, é no QDC. Se eu vim aqui no QDC, ó, veja que esse QDC aqui está com 25 linhas, né? Eu já adicionei linhas aqui a mais. Mas tem muitas pessoas aí, que é o template que a gente está utilizando, que tem 20 linhas, né? E o que significa isso? É que se você tiver uma casa, uma residência ou um outro projeto maior que tem mais de 10 circuitos, você já não vai estar conseguindo utilizar essa tabela, né? Você já vai ter que adicionar mais linhas, né? Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com 13 aqui, ó, eu ia precisar de 26 linhas. O que eu faço, né, para colocar mais linhas aqui na tabela do QDC? Isso aqui é muito comum nas dúvidas também. Você vai vir aqui na planta baixa, clicar no QDC e vir aqui, ó, nessa opção máximo de 1 polegada de quebra de polos, né? Então, quando você coloca 25, é porque lá na tabela vai aparecer 25 linhas. Se eu colocar 30, lá na tabela vai aparecer 30 linhas, certo? Eu posso diminuir também, sem problema algum. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho só 10 circuitos, né? Por que eu teria 30 linhas? Eu posso vir aqui e colocar somente 10. Eu vou ter mais espaço lá na minha prancha. Isso é algo importante, certo? É isso aí. Outra dúvida importante é, quando eu fiz o 3D lá para inserir os disjuntores, né? Eu acho que eu esqueci de mostrar como que eu fiz esse 3D. Teve uma dúvida também sobre isso. Para fazer esse 3D, basta você clicar aqui no quadro e vir aqui em caixa de seleção, né? Então ele vai fazer um 3D só do quadro. Da mesma forma, se eu quiser selecionar, por exemplo, esses elementos aqui, ó, e clicar em caixa de seleção, ele vai fazer um 3D só disso, certo? Então aqui no meu QDC, eu cliquei no QDC e vim em caixa de seleção, certo? Vou aumentar aqui para você estar vendo. Então, ó, tá aí o 3D do QDC. E aí você vai fazer o recorte, né? Dá um Ctrl Z aqui. Você vai fazer o recorte para você visualizar ele. Aí você já consegue visualizar. Você pode ocultar a arquitetura também. Digita HH, ó. Você já consegue visualizar ele. E quando você vai fazer o recorte, você já consegue ver os disjuntores, né? Vamos fazer na parte da frente, fica mais fácil de visualizar. Acho que eu não mostrei isso na aula. Então eu estou ajustando, certo? Então a gente já consegue visualizar, ó. O QDC está aí. Certo, foi assim que eu fiz. Outra coisa, outra dúvida, né, importante, aqui no nosso diagrama unifilar, né, o pessoal perguntou, né, se você não colocou o circuito reserva, né, e toda instalação precisa ter o circuito reserva. É verdade, a gente não colocou aqui. O que você pode estar fazendo? Da mesma forma que você inseriu aqui as tags, né, dos circuitos, eu já mostrei naquelas aulas, aqui tem uma opção, ó,
você colocar um circuito reserva. Vamos clicar aqui, por exemplo, ó. Veja que aqui tem uma opção de circuitos reserva, ó. Vou criar um similar para não estar apagando esse aqui. Ó, vou criar similar, vou selecionar o circuito reserva. E você pode estar colocando ele aqui, ó. Certo? Colocar a potência, a fase que ele vai estar. Eu costumo deixar só o espaço, tá? No QDC. Mas se você quiser colocar lá no quadro também, fazer o cálculo da potência, deixar um disjuntor lá, isso não é muito comum porque a gente não sabe o que a pessoa vai usar no futuro, né? Então a gente costuma deixar pelo menos o espaço, né? Então precisa estar identificado aqui no diagrama. E precisa ser 2, né? Vamos adicionar aqui mais um. Certo? Você pode ajustar aí. No caso é fase A e B, né, que a gente está trabalhando no nosso projeto. E a potência eu não costumo colocar, porque vai depender aí da instalação que a pessoa for fazer aí no futuro. Então eu acho que é isso, as dúvidas mais comuns. Espero que vocês tenham gostado e ajudem a divulgar aí o nosso canal. E é isso, muito obrigado e até a próxima.